Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Gostaria aqui de compartilhar com vocês, um pouco da lição. Já passou, mas eu creio que não ficou muito clara essa questão da obediência de Jesus, A gente, quando lê Hebreus capítulo 2, capítulo 5, aliás, verso 8 e 9, é dito que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então veja, aqui é dito que Jesus teve que obedecer, e a lição vem explicando, Jesus aprendeu a obediência porque nunca tinha experimentado, e diz mais assim, Jesus não passou da desobediência à obediência, mas da soberania e domínio à submissão e obediência. Só que a lição ela não trouxe um texto assim explícito, vamos dizer assim, falando exatamente dessa questão da obediência, de como Jesus aprendeu a obediência. Mas a gente vê lá em Mateus, no capítulo 4, primeiramente a gente vê que Jesus ele foi tentado em todas as coisas, e a tentação de Jesus era muito mais forte do que a que nós sofremos, Nós somos tentados para o mal, certo? Constantemente, porque nós temos tendência para o mal. Jesus não tinha tendência para o mal. Jesus ele era tentado, digamos assim, em fazer a coisa certa, mas pelos meios errados. Quando ele foi tentado ali por Satanás, Satanás diz a ele: se tu és Deus, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava ali passando por um jejum intencional, porque o Espírito Santo foi que levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás, e ele estava ali obviamente sofrendo porque ele estava com fome, e ele poderia transformar aquelas pedras em pães, mas ele não usou os poderes dele a favor dele em nenhum momento aqui na vida terrestre, e ele teve que aprender ali através do sofrimento a ser obediente. Por quê? Porque o Pai é quem iria enviar o mantimento a ele por meio dos anjos. Então eu acho que esse texto de Mateus, no capítulo 4, deixa eu ver o verso aqui. Esse texto, essa história é que fica clara, a questão da obediência. Talvez essa tenha sido também uma dúvida de muitos irmãos, talvez não foi tirada na escola sabatina. Muitas pessoas elas ficam caladas, compreendem, mas faltou assim, eu acho que esse texto específico, que relata exatamente isso. Em Mateus 4, no verso 3, que diz assim: então aproximando-se o tentador lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, desta forma, Jesus, confiando inteiramente do Pai, foi que ele aprendeu a obediência. Ele, por ele mesmo, como ele dizia, ele não fazia nada, mas tudo ele fazia por parte do Pai. Que Deus seja louvado, e que assim como Jesus, foi obediente até o fim, como a gente lê em Hebreus também, que ele é o autor e consumador da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Sem obediência não existe salvação. Deus nos dá a salvação de graça, por meio da graça, que custou um preço altíssimo, o melhor do universo, seu Filho, mas a nós cabe a nossa parte, que é a obediência. Sermos gratos a Deus e demonstrar a Ele nossa gratidão por meio da obediência, assim como o Filho foi obediente até a morte de cruz. Deus seja louvado, fique com a paz de Jesus. Amém.